Olá, super bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, respondendo a uma pergunta de uma líder, a Márcia, que me disse o seguinte: Domi, as crenças limitantes são eternas ou a gente consegue se livrar delas? Na verdade, se você vem me acompanhando, já deve ter ouvido eu falar em outros episódios sobre o que são crenças limitantes. Crenças limitantes são aquelas crenças que nos limitam ao padrão que a gente está hoje. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa que gostaria de estar ganhando 20, 30 mil reais por mês e está ganhando 5. Né? E você não consegue sair disso. Às vezes até você faz 10, 15 e daqui a pouco desaba para o 5 de novo. Isso tem a ver com crenças limitantes, tem a ver com um termostato que todos nós temos, que é um termostato baseado nas nossas crenças, baseado no nosso adestramento, que acontece mais de 90% deles na nossa infância. Então, quando a gente tem esse adestramento, por exemplo, para a escassez, se você ouvia do seu pai lá na infância, como eu ouvia do meu, não tenho dinheiro, não me pede nada. Ou ainda, os ricos são gananciosos. Ou ainda, os ricos não vão para o céu. Tudo isso, se você ouvia como eu ouvi, te limitam a essas crenças limitantes. E você, por mais que sonhe, por mais que queira chegar lá em cima, você às vezes até pode chegar. E quando viu, cai dramaticamente por tropeçar nessas crenças limitantes. E aí, a Márcia me perguntava: Domi, elas são eternas, como que eu tiro elas? E aí eu estava explicando para ela exatamente, ela é uma aluna do nosso programa, o programa Lidere Seu Destino, e lá a gente tem ferramentas para você blindar-se das crenças limitantes, para você romper essas crenças limitantes e elevar o termostato da tua prosperidade. Ocorre que esse elevar o termostato não necessariamente elimina as tuas crenças limitantes, porque sim, elas são eternas. Como é que eu posso afirmar que as crenças limitantes são eternas? Exatamente porque isso os neurocientistas recentemente descobriram. Por exemplo, e eles se basearam numa descoberta em cima das pessoas que têm doença de Alzheimer. A pessoa que tem doença de Alzheimer, ela não se lembra do que comeu há meia hora atrás, mas se lembra do que tomava de café da manhã na sua infância. Ou seja, é convicção hoje da neurociência que os nossos pensamentos forjados na nossa infância, todos eles estão presentes dentro de nós, especialmente esses que são crenças, que são coisas que foram batidas quase que todos os dias, através do exemplo e através das palavras dos nossos pais. Isso criou-se no nosso cérebro, como alguns cientistas já estão explicando hoje para você entender, como trilhas como se fosse uma montanha de neve, sabe? Onde o esquiador sempre trilha pela mesma trilha, porque é muito mais fácil do que abrir uma nova. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Os nossos pensamentos negativos, das crenças limitantes, eles trilham sempre as mesmas trilhas do cérebro, aquelas da infância. Então o grande desafio é construir novas trilhas, mas essas antigas, elas vão permanecer lá, essas negativas. Vou dar um exemplo para você que eu sempre compartilho, que é um exemplo de uma crença limitante que está dentro de mim, de que é que eu vou morrer aos 60 anos do coração. Por quê? Porque meu pai e minha mãe morreram aos 60 anos do coração. Desde que eu me conhecia por gente, minha mãe dizia: eu quero morrer aos 60 para não dar trabalho a ninguém. E conclusão, morreu aos 60. Muito provavelmente a mãe dela disse a mesma coisa, ou ela passou por um trauma, né, que se transformou numa crença limitante, por talvez ter sofrido muito com o trabalho que alguém deu para ela lá na infância dela, ficando doente. Então, essa crença, ela veio para mim. E eu, há cerca de 10 anos atrás, que eu não conhecia como eu podia romper essas crenças, eu acreditava que eu também ia morrer aos 60 anos. E eu ia para o meu cardiologista, fazia os exames de rotina e dizia para ele que ia morrer aos 60. E ele dizia: não, teu coração é perfeito. E eu ficava até discutindo com os médicos. Até que, com as ferramentas que hoje eu desenvolvo no programa Lidere Seu Destino, eu conseguia visualizar por que meus pais morreram aos 60 anos. Quais eram as crenças que eles tinham? Uma delas, que não acreditavam em médico. Médico encontra doenças, então não vá a médico, meu pai dizia. E minha mãe, idem. Os dois eram sedentários, os dois eram obesos e os dois fumavam.
4 atitudes e comportamentos que levaram ele a morrer aos 60. Então eu preciso, com isso, o que eu faço? Eu faço o oposto deles. Só que para fazer esse oposto tem que ter uma conscientização. Você tem que descobrir as causas. E isso é que dá um trabalho enorme. Mas mesmo assim, como eu disse no começo, você não consegue se livrar dessa crença. Você precisa ter outras crenças positivas que você bate na tua cara quando vem essa negativa. Hoje, como eu digo, o meu emocional, ele já nem me cobra mais essa crença, porque ele sabe que nós temos 4 atitudes e comportamentos que impedem que isso aconteça. Eu faço academia, eu mantenho o meu peso, eu não fumo, eu faço check-up médico a cada 9 meses. Esse é um exemplo de uma crença que eu herdei dos meus pais. Então, veja que você também tem N crenças. Eu também tenho crenças que eu ainda nem sei quais são. Teve uma delas que recentemente eu descobri incrível a crença. Porque foi adestrada pelo meu padrinho lá na minha infância também. Então, é muito importante que você perceba, que você saiba quais são essas crenças limitantes que estão te travando, que não estão conseguindo elevar você para o próximo nível e como, então, dar esse upsell, esse upgrade na tua vida, na tua atitude, nos teus comportamentos, para alcançar aquilo que você tanto quer e está amarrado. Márcia, muito obrigado por essa tua pergunta. E se você que está me assistindo também quer fazer alguma pergunta sobre a tua liderança, sobre o teu empreendedorismo, sobre a tua vida, o que te amarra, deixa aqui embaixo, que eu costumo ler todas e quem sabe se torne o meu próximo episódio. Eu te desejo um forte abraço. Se você tem mais alguém que possa se interessar por esse conteúdo, você queira inspirar, compartilhe esse episódio com eles também. Valeu? Te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Dono.